O conto Sombras de Ferro ao Ar foi publicado originalmente em abril de 1934 na revista Pulp Weird Tales, sob o título Shadows in the Moonlight. Foi adaptada pela Marvel em fevereiro de 1975, com os roteiros de Roy Thomas e desenhos de John Buscema e Alfredo Alcala. No Brasil, foi publicada pela primeira vez pela editora Abril, na Espada Selvagem de Conan, número 4, em outubro de 1984. A Dark Horse também adaptou os quadrinhos na revista Conan the Cimmerian, número 22, em 2010. Ela foi republicada recentemente na Espada Selvagem de Conan, a coleção da Panini, número 2. Aqui o destino de Conan e Olivia são entrelaçados num pântano de juncos próximo ao mar Vilayet, fugindo do exército de Turan. Eles buscam abrigo em uma ilha próxima àquele mar, onde enfrentam grandes ameaças. Pessoal, esse conto tem muitas coisas para serem abordadas e discutidas, mas nesse vídeo eu queria falar só de 3. A primeira, a publicação da editora Abril fez uma confusão cronológica causada justamente pela má tradução dos textos. E não foi a primeira vez que isso aconteceu nessas traduções da Abril. A história aborda um momento em que o Cimério era líder dos Companheiros Livres, um grupo de mercenários, mas que teve seu bando trucidado por Sar Amurat, oficial comandante das tropas turanianas naquela região. Durante a luta com Conan, Amurat chama o bárbaro de Kozak, outro bando do qual Cimério também foi líder em outro momento. Na verdade, o turaniano utilizou o nome Kozak como um termo genérico e depreciativo, uma vez que os Kozaks também eram um bando em constantes guerras com os turanianos e cercanias, eram considerados bandidos. Essa confusão o próprio Robert E. Howard trata de explicar, quando Olivia pergunta a Conan por que Sar Amurat o chamou de Kozak. E ele responde: era disso que os cães hircanianos nos chamavam. Os Companheiros Livres, assim nos chamamos, mercenários de várias raças, falou em outro momento. Lembrando que o destacamento turaniano era formado por homens da região da Hircânia, então eram hircanianos a serviço de Turan. Mas vejamos como foi adaptado pela Marvel americana. Olivia diz que Sar Amurat o chamou de Kozak e pergunta se Conan fazia parte daquele bando fora da lei. O bárbaro responde: eu estava com os Kozaks, como aqueles chacais turanianos nos chamavam. A tradução no Brasil da Espada Selvagem de Conan pela editora Abril ficou desse jeito. Olivia pergunta: você fazia parte do bando Kozak? E a resposta de Conan pela Abril diz: sim, eles eram meus companheiros, eu sou Conan da Ciméria. E como ficou na adaptação pela Dark Horse? Ele o chamou de Kozak. Você estava com aquele bando? Eu sou Conan da Ciméria, eu estava com os Kozaks. Pelo menos era disso que os cães hircanianos nos chamavam. Os Companheiros Livres, assim nos chamávamos, mercenários de várias raças. Tá aí então, adaptar sim, mas manter certos trechos de forma coerente porque implicam em coesão cronológica, principalmente porque Conan também foi líder de um bando chamado Kozak. Em segundo lugar, a dicotomia barbarismo e civilização, que Robert Howard trazia através de Conan. O estado de pureza natural da humanidade seria o barbarismo, sem a mesma contaminação existente na civilização. Vemos isso no momento em que Olivia relata sua origem e revela que foi vendida pelo próprio pai ao oficial turaniano. A própria Olivia chancela: homens civilizados vendem seus filhos como escravos e chamam sua raça de bárbaros, Conan da Ciméria. E Conan fecha a sentença: não vendemos nossos filhos. Para Howard, a civilização está maculada em sua ética e valores. Como diz, a civilização é o estado antinatural da humanidade, um mero capricho circunstancial.
Essa fala está evidenciada no final do conto Além do Rio Negro. A terceira observação dessa história diz respeito ao foco e senso de honra do personagem. Já vimos em outras histórias um Conan impetuoso ou de caráter duvidoso, mas aqui, ao estar sozinho com Olivia e tendo notado que ela o observara, não tirou proveito da situação. Talvez, já tendo Howard estabelecido no próprio conto a diferença entre barbarismo e civilização, quisera evidenciar essa distância conceitual, como no trecho a seguir. Quaisquer que fossem seus pressentimentos, Conan não os partilhava. O cimério sentou-se próximo à jovem, as costas contra um pilar e a espada sobre os joelhos. Seus olhos brilhavam como os de uma pantera no escuro. Durma, garota, ele disse. Tenho sono leve como o de um lobo. Nada vai entrar neste salão sem que eu acorde. Olivia não respondeu. De sua cama de folhas, observou a figura imóvel e indistinta na escuridão. Como era estranho andar na companhia de um bárbaro, ser cuidada e protegida por alguém daquela raça, cujas histórias a assustavam quando criança. Ele vinha de um povo sanguinário, sombrio e feroz. Sua proximidade com a natureza selvagem era evidente em cada ação, ardia em seus olhos. Contudo, ele não a havia ferido, e seu pior opressor fora um homem vindo de um mundo chamado civilizado. Enquanto um delicioso langor se apossava de seus membros relaxados, ela afundava nas macias ondas do sono. Seu último pensamento desperto foi uma lembrança sonolenta do toque firme dos dedos de Conan em sua pele macia. Pessoal, sem mais delongas, vamos ver então como foi o início dessa história exuberante de Sombras de Ferro ao Luar. Eu vou usar a tradução do Pipoca Nanquim feita pelo Alexandre Calari, com imagens das adaptações da Marvel e da Dark Horse. Um veloz ruído de cavalos cruzando os altos juncos. Uma queda pesada. Um grito de desespero. Em seu cavalo moribundo, a amazona oscilou. Uma garota esbelta, de sandálias e uma túnica presa à cintura. Os olhos escuros caíam sobre os ombros brancos. Os olhos eram os de um animal numa jaula. Ela não olhou para a selva de juncos que cercava a pequena clareira, nem para as águas azuis que banhavam as margens baixas atrás de si. Seu olhar arregalado estava fixo com intensidade agonizante no cativeiro que surgira em meio aos juncos e desmontara diante dela. Era um homem alto, esguio, mas rígido como aço. Da cabeça aos calcanhares trajava uma cota de malha de prata que caía como uma luva em seu corpo. Por baixo do elmo dourado em forma de domo, os olhos castanhos a encaravam, zombeteiros. Para trás! A voz dela soou estridente de terror. Não me toque, Samurat, ou vou pular na água e me afogar. Ele riu, e sua risada era como um ruído surdo de uma espada deslizando em uma bainha de seda. Não, você não vai se afogar, Olivia, filha da confusão, pois a margem é rasa demais, e conseguirei pegá-la antes que chegue à parte funda. Pelos deuses, você me proporcionou uma caçada e tanto, e todos os meus homens ficaram bem para trás. Mas não há cavalo a oeste do Vilayet que consiga manter distância de Item por muito tempo. Ele apontou para o garanhão do deserto logo atrás, alto e de pernas magras. Deixe-me em paz, implorou a garota, lágrimas de desespero manchando seu rosto. Já não sofreu bastante? Existe alguma humilhação, dor ou degradação que ainda não tenha me imputado? Por quanto tempo mais meu tormento tem que durar? Pelo tempo que seus choramingos, súplicas, lágrimas e espasmos me forem prazerosos. Ele respondeu com um sorriso que, para um estranho,
teria parecido gentil. Você é estranhamente viril, Olivia. Pergunto-me se algum dia conseguirei cansar-me de você, como aconteceu com as mulheres que a precederam. Está sempre fresca e imaculada, a despeito do que lhe faço. Cada dia ao seu lado me traz um novo deleite. Mas venha, vamos voltar a Akif, onde o povo ainda homenageia o conquistador dos miseráveis cosaques, enquanto ele está ocupado recapturando uma fugitiva infeliz, uma tola, adorável e estúpida fugitiva. Não, ela se encolheu, virando na direção das águas azuis que banhavam juncos. Sim, seu lampejo de ira desmedida foi como a faísca de uma pedra riscada, com uma rapidez que os membros frágeis da garota não tinham como se equiparar. Ele a apanhou pelo punho e o torceu com pura devassa crueldade, até ela gritar e cair de joelhos. Vadia! Deveria arrastá-la até Akif, amarrada à cauda de meu cavalo. Mas serei piedoso e a levarei no arco da minha cela. Um favor pelo qual você humildemente me agradecerá, enquanto... Ele a soltou praguejando de surpresa e deu um pulo para trás, desembainhando o sabre diante da terrível aparição que surgiu da selva de juncos, emitindo um inarticulado grito de raiva. Olivia, erguendo os olhos do chão, viu o que julgou ser um selvagem ou um louco avançando contra Sar Amurat, numa atitude de ameaça mortal. Ele tinha uma constituição poderosa. Estava nu, salvo por uma tanga presa aos quadris, manchada de sangue e com crostas de lama seca. Sua cabeleira preta também estava emplastada de lama e sangue. Havia fios de sangue coagulado em seus braços e peito, assim como na espada reta que ele portava na mão direita. Debaixo do emaranhado de cachos, olhos injetados brilhavam como brasas de fogo azul. Seu cão hircaniano bradou a aparição com um toque bárbaro. Os demônios da vingança o trouxeram aqui. Um cosaque! Sar Amurat gritou, recuando. Não sabia que um desses cães tinha escapado. Achei que estavam todos caídos nas estepes, ao lado do rio Ilbars. Todos exceto eu, maldito. O outro berrou. Ah, como eu sonhei com um encontro como este! Enquanto rastejava de barriga em meio aos espinhais, ou me escondia debaixo das pedras, enquanto formigas devoravam minha pele ou afundava até a boca na lama. Eu sonhei, mas não esperava que fosse acontecer. Ah, deuses do inferno, como ansiei por isto! Era terrível contemplar a ânsia de sangue do estranho. Suas mandíbulas se contorciam em espasmos. Saliva surgia em seus lábios enegrecidos. Para trás! Ordenou Sar Amurat, observando-o atentamente. Ah! Foi como um latido de um lobo da floresta. Sar Amurat, o grande senhor de Akif, maldito seja! Como adoro vê-lo aqui! Você que alimentou os abutres com meus companheiros, que os despedaçou entre cavalos selvagens, que cegou, aleijou e mutilou todos, seu cão imundo! Sua voz ergueu-se até virar um grito enlouquecido, e ele atacou. Apesar de ter se assustado com aquela aparência selvagem, Olivia esperava vê-lo cair no primeiro choque das lâminas. Louco ou selvagem, o que poderia fazer nu contra o chefe de Akif, que trajava uma cota de malha? Houve um instante em que as lâminas reluziram. Então pareceram se tocar levemente antes de se separarem. A seguir, a espada larga passou diante do sabre e caiu terrivelmente sobre o ombro de Sar Amurat. Olivia deu um grito diante da fúria daquele golpe, mais alto do que o ruído da malha se partindo. Ela ouviu com distinção uma clavícula partir-se. O hircaniano recuou, subitamente pálido, sangue vertendo por entre os elos de sua cota de malha. O sabre escorregou de seus dedos sem energia. Piedade! Ele ofegou. Piedade? Havia um tremor delirante na voz do estranho. A mesma piedade que você nos deu, porco! Olivia fechou os olhos. Aquilo não era mais uma luta, e sim uma carnificina frenética e sanguinária.
movida por fúria e ódio histéricos, resultante dos sofrimentos da batalha, do massacre, da tortura e de uma fuga tenebrosa, assombrada e enlouquecedora por causa da fome e da sede. Embora Olivia soubesse que Sar-Amurat não merecesse perdão ou misericórdia de nenhuma criatura viva, pressionou as mãos contra os ouvidos e fechou os olhos para bloquear a visão daquela espada gotejante, que erguia-se e caía com o som de um cutelo de açougueiro e os gritos gorgolejantes que minguaram até cessarem por completo. Ela abriu os olhos a tempo de ver o estranho afastar-se daquela massa ensanguentada que apenas vagamente se assemelhava com o ser humano. O peito do homem arfava de exaustão e cólera. A fronte estava ensopada de suor, a mão direita manchada de sangue. Ele não se dirigiu a ela nem olhou em sua direção. A garota o viu caminhar pelos juncos que crescia na beirada da água, se abaixar e puxar alguma coisa. Um bote deslizou de seu esconderijo em meio às hastes. Então, adivinhando as intenções do bárbaro, ela rapidamente entrou em ação. "Espere!" exclamou, pondo-se em pé e correndo em direção ao homem. "Não me deixe aqui, leve-me com você." Ele virou-se e a encarou. Havia algo diferente em seu semblante. Os olhos injetados estavam sãos. Era como se o sangue derramado tivesse aplacado o fogo de seu frenesi. "Quem é você?" ele perguntou. "Eu me chamo Olivia. Era prisioneira dele. Fugi. Ele veio atrás de mim. Foi por isso que veio até aqui. Ah, não me deixe. Os guerreiros dele não estão longe. Vão encontrar o cadáver. Vão me procurar por perto. Oh!" Ela gemeu aterrorizada e esfregou as mãos brancas. Ele a encarou perplexo. "Estaria melhor comigo?" questionou. "Sou um bárbaro e percebo pelo seu olhar que me teme." "Sim, eu temo," ela respondeu, perturbada demais para dissimular. "Minha pele se arrepia de horror ante seu aspecto, mas temo ainda mais os hircanianos. Deixe-me ir com você. Eles vão me torturar se me encontrarem ao lado de seu senhor morto." "Então venha." Ele pôs-se de lado e ela subiu rapidamente no barco, se encolhendo ao encostar nele. Sentou-se na proa e ele subiu, afastou a margem usando um remo e a seguir começou tortuosamente a impelir o barco ao longo dos juncos até alcançarem água aberta. Lá, começou enfim a trabalhar com ambos os remos, em movimentos amplos, suaves e constantes. Os largos músculos dos braços, ombros e costas, saltando ante o ritmo de seus esforços. Fez-se silêncio por algum tempo. A garota agachada na proa, o homem remando. Ela o observava com tímido fascínio. Estava claro que não era hircaniano, mas também não se parecia com as raças iborianas. Havia uma brutalidade lupina que caracterizava aquele bárbaro. Suas feições, devido às marcas e manchas de batalha e de seu período escondido nos pântanos, refletiam a mesma selvageria indomada, sem ser, contudo, nem malignas nem degeneradas. "Quem é você?" ela perguntou. Sar-Amurat o chamou de Kozak. Fazia parte daquele bando? "Eu sou Conan da Ciméria," ele grunhiu. "Estava com os Cosaques, que é como os cães hircanianos nos chamam." Ela conhecia vagamente aquela longínqua terra a noroeste, além das fronteiras mais distantes dos vários reinos de sua raça. "Sou filha do rei de Ofir," ela disse. "Meu pai me vendeu ao chefe semita porque eu não quis me casar com um príncipe de corte." O cimério grunhiu de surpresa. Os lábios dela se contorciam num sorriso amargo. "Sim, homens civilizados vendem os filhos como escravos para os selvagens às vezes, e chamam a sua raça de bárbara, Conan da Ciméria." "Não vendemos nossos filhos," ele grunhiu, seu queixo se projetando com truculência. Pessoal, é um prazer fazer esse tipo de vídeo porque cada leitura é uma viagem. E para continuar fazendo esse trabalho eu conto com a ajuda de vocês, através dos likes.
se você realmente curtiu. Se você não gostou, pode deixar aí o dislike. O Crônicas Iborianas é o canal do Conan. Aqui toda semana nós postamos material novo sobre o Cimério, então cogite se inscrever. E não esqueça de marcar o sininho de notificação, porque também toda semana fazemos lives falando sobre quadrinhos, contos, entrevistas, coleções, etc. E se você acabou de se inscrever, cara, dá uma olhada nos outros vídeos do canal. Espero que você goste. Meus amigos chacais barachos, a gente se encontra então daqui a pouco no próximo vídeo. Valeu, tchau!